Amém, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com os santos. Louvado seja o Senhor por mais essa semana, mais essa mensagem dessa semana que tem sido muito encorajadora. E o tema, irmãos, dessa semana é: quando sou fraco, então sou forte. Realmente é um tema muito forte e nos encoraja bastante. Nós temos o conceito, irmãos, que um servo de Deus, um ministro de Deus, é alguém forte. É uma pessoa que não passa por situações de fraqueza. É uma pessoa que sabe falar bem, sabe se expressar bem. É alguém, irmãos, que é eloquente. Mas a pergunta é: será que uma pessoa simples, uma pessoa que não tem toda essa qualificação, ela pode ser um ministro, um servo de Deus? Infelizmente, irmãos, muitos filhos de Deus adotaram esse conceito e se colocam numa posição que é incapaz, que não está pronto ainda para servir o Senhor, que a revelação que o Senhor está liberando não é para ele, é para outros irmãos que estão num nível superior a ele. Na verdade, irmãos, isso é um engano de Satanás. De fato, irmãos, nossa suficiência ela não vem de nós mesmos. Se nós quisermos servir o Senhor em nós mesmos, nós vamos nos fracassar. O próprio apóstolo Paulo ele deixa claro isso em 2 Coríntios 3:5, que a capacidade de um ministro da nova aliança, ela vem de Deus, não vem de nós. E o Senhor Jesus, irmãos, em João 15, ele nos mostra que sem ele nada podemos fazer. Então, a pergunta é: qual é o modelo para um ministro da nova aliança? Modelo, irmão, para um ministro é alguém que está sob a restrição de Deus. É alguém que está restrito pelos irmãos, pela igreja. É alguém, irmãos, que depende do Senhor. É alguém, irmãos, que se coloca na posição de servo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala assim, ele sempre, quando ele inicia uma carta, ele se coloca na posição de servo, porque ele reconhecia que ele tinha um Senhor, ele tinha alguém acima dele. Eu gosto muito de Davi, tem uma passagem do Salmo 23, que ele fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi, irmãos, ele era um pastor, mas ele reconhecia que acima dele havia um pastor. Então, irmão, não importa qual serviço você exerça na vida da igreja, acima de você há alguém naquela área que é superior a você. Então, isso é, irmãos, nós nos considerarmos fracos. E um ponto importante, irmãos, que nessa semana foi falado, que para nos considerarmos fracos, para o Senhor poder exercer o seu poder sobre nós precisamos nos humilhar. Primeiramente, nós precisamos nos restringir e também nos humilhar. O que é humilhar? É eu e você, irmãos, descermos da nossa posição, desconsiderarmos o que nós somos. Na verdade, irmãos, nós não somos nada. Nós somos frágeis, somos apenas barro, pó. Mas graças ao Senhor, irmãos, nós somos um vaso de barro e temos um tesouro dentro de nós. E quando nós nos esvaziamos, irmãos, esse tesouro, ele nos empodera. Ele nos dá poder. Ele muda a nossa condição. Então, irmãos, que possamos estar nessa condição. E para concluir, tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 51:17, diz o seguinte: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito aquebrantado, coração contrito, compungido e contrito a Deus, não desprezará o Deus. Então, irmãos, quando nós estamos nessa condição, um espírito aquebrantado, um coração contrito e compungido, irmãos, não tem como o Senhor nos desprezar. Então, irmãos, queria encorajar os irmãos, não vamos olhar para a nossa situação. Vamos reconhecer quem nós somos e aí o Senhor vai ter espaço para agir por meio de nós. É nos momentos, irmãos, de fraqueza que o Senhor pode mostrar o seu poder.
Então, mas para isso eu e você nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos dar liberdade para o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana abençoada. Amém, irmãos?